agradeço a compreensão dos presentes. Reabertos os trabalhos desta sessão da Câmara Criminal, 14ª sessão ordinária, dia 16 de maio. Anuncio para julgamento, então, o habeas corpus 1546-05, da relatoria eminente desembargador Samuel Evangelista, número 10 da pauta, o advogado Clemilson Garcia. Palavra ao senhor relator, número 10 da pauta. Senhor presidente, é uma prisão temporária. A origem é Manuel Urbano. O crime é de homicídio qualificado. E eu consulto ao ilustre advogado e ao procurador de Justiça Flávio se dispensa a leitura do relatório. Positivo, sem problema. Doutor, dispensado o relatório, então, concedo a palavra ao ilustre doutor Flávio Siqueira. Senhor presidente, saudação renovada dessa corte, ao ilustre advogado Clemilson. Clemilson, advogado é o doutor Vilela? Marcos Vilela. Marcos Vilela, doutor Marcos Vilela. E bom dia aos demais que estão acompanhando essa sessão por videoconferência. A douta magistrada, quando decretou a prisão temporária, ela fez da seguinte forma. Eu vou ler aqui trecho de sua decisão. Outros, sim, considerando o teor das declarações contidas nos autos, verificam a necessidade excepcional de decretação da prisão temporária, sendo de rigor a imediata segregação do representado. Quanto à autoria delitiva, há indício de que o representado tenha praticado o crime aqui versado. A parte tem legitimidade, aí cita o dispositivo da lei, artigo 2º, caput da lei 7.960, de 89. Aí diz que a lei diz o seguinte: caberá a prisão, artigo 1º, caberá a prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elemento necessário ao esclarecimento de sua identidade. 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado no seguinte crime: homicídio doloso. Foi bem. Segundo doutrina e jurisprudência majoritária, na interpretação dúvida que seja o artigo 1º da lei 7.960 de 89, a melhor exegese é de que basta ao magistrado verificar a presença de um dos requisitos esculpidos nos incisos 1 e 2, combinando sempre com a existência de fundadas razões para atribuir a autoria ou a participação nos delitos mencionados no inciso 3. Tratando-se de medida cautelar de natureza pessoal, deve-se observar a plausibilidade do pedido e o perigo da demora. Na hipótese vertente, a exemplo do que apontou a autoridade policial e acompanhou o representante do Ministério Público, e aqui eu faço aqui um parêntese. Abro e vou logo fechando. A autoridade policial, ela representou pela prisão preventiva do paciente. E o juiz deferiu a prisão temporária. O Ministério Público acompanhou o pedido da prisão preventiva, mas só que o juiz decidiu pela prisão temporária e está aqui, eu estou lendo o trecho da sua decisão. Tratando-se de medida cautelar de natureza pessoal, deve-se observar a plausibilidade do pedido e o perigo na demora. Na hipótese vertente, a exemplo do que apontou a autoridade policial e acompanhou o representante do Ministério Público, observa-se com certa facilidade a existência de indícios de autoria em face de Aguinaldo, pois, conforme a linha investigativa, este foi apontado como o mandante do crime em comento. Os elementos contidos na representação, onde depreende-se a necessidade da medida, são mais que suficientes para fundamentar este juízo sumário e provisório. Vê-se, por fim, que o encarceramento do suspeito, Cleison Nobre de Moura, é imprescindível a apuração do fato indicado. Por isso, acolhendo o parecer do Ministério Público, decreta a prisão temporária de Aguinaldo de Oliveira Machado. A prisão terá duração de 30 dias, ressalvado o pedido fundamentado de aí... Vou deixar de... Não, na verdade, é o seguinte.
tanto o delegado como o Ministério Público foram favoráveis à prisão preventiva. Mas entendeu a magistrada de decretar a prisão temporária que favorece, no caso aqui, o paciente. Mas contra essa medida se insurge, entendeu? O paciente, entendeu? E pede dizendo que a medida que decretou em substituição à prisão preventiva não é legal, não tem cabimento. Acresce que, no nosso entendimento, com o devido respeito ao nobre advogado Vilela, o nosso entendimento é que a decisão está fundamentada, tem razão de ser, está dentro dos parâmetros legais, ou seja, dos dispositivos legais, mas é porque o Ministério Público se manifesta no sentido da denegação da ordem. E olhe que registra aí o fato que o cidadão aí que se encontra preso está a ameaçar outros lá em negócio de terra. O problema lá é com relação a terras, entendeu? Está a ameaçar outros lá, segundo consta aí nos autos, embora sejam autos de habeas corpus, mas consta que tem problema de terra, posse, domínio de terra, dizendo que estão invadindo as terras dele, razão porque entende o Ministério Público que a prisão deve prevalecer, e pela denegação da ordem nesse sentido. Doutor Vilela, com a palavra do tempo regimental. Está sem o áudio, Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor desembargadores, na pessoa do seu presidente, doutor Pedro Rans, eminente relator, doutor Samuel, eminente desembargadora, doutora Denise, meus cumprimentos também ao procurador, doutor Flávio. Excelências, é sabido e ressabido que a onda de violência que assola a nossa sociedade é grande, é alta. E muitas vezes, essas regiões mais longínquas, municípios mais longe, que há uma certa carência da efetividade do Estado, existem crimes que muitas vezes, no crer daquele que assim determinou a prisão preventiva, deve haver uma ação mais enérgica, no afã de demonstrar à sociedade que ali, um mero suspeito da prática de qualquer ilícito penal, ele será, de forma antecipada, já sancionado as medidas duras da lei. É o que depara-se nesse caso vertente. Tal qual falou o doutor Flávio, existia, sim, questões de limites de terra, um entrou na minha terra, outro não entrou, e naquela região ali, Excelência, há esse conflito constante, todavia, eminente procurador, o pivô de tudo não é o seu Aguinaldo. Vários ali naquela região têm essa situação de conflito. Inclusive, doutores, a vítima foi uma pessoa que foi encontrada com arma de fogo. Inclusive, 3 projéteis deflagrados. É sabido e ressabido que não se analisa fatos nesse momento dos autos. Todavia, essas situações devem ser trazidas à baila para deixar demonstrado em si que a vítima, naquele momento, estava com uma arma, inclusive, doutores, deflagrada. Então, surgiu a conversa, a testemunha auditou, que ouvi dizer. Ouvi dizer que Aguinaldo tinha sido o mandante, porque teve um entreveiro com, com a vítima, senhor Nonato, teve um entreveiro, assim como teve com outros. E até hoje a polícia está à procura dessa pessoa que ouviu dizer, porque não existe nos autos, Excelência, comprovação de testemunhas oculares. Existe o irmão da vítima que fala, olha, possivelmente poderá ser o seu Aguinaldo. Possivelmente. Tanto é que a magistrada, ela determinou o quê? Uma prisão temporária. Ora, para que serve-se a prisão temporária, doutores? Para uma investigação. Existe um indício, um fuxico, um mexerico, uma fofoca, dizendo que o seu Aguinaldo é a pessoa que pode estar envolvida. E a magistrada, na sua excelência, ora, vou aplicar, então, a prisão temporária, arguindo para isso o inciso 1 e 2, quando é imprescindível
para investigação inquisitorial, Excelência. E quando há também, quando afundadas, quando o indiciado não tiver residência fixa, foi o 1 e o 2, ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Veja bem. Então, vamos rebater, Excelência, esses 2 pontos fundamentais que foram oriundos, que foram determinantes para a prisão temporária. Eu peço vênia, Excelência, nesse momento, até porque a inicial não foi o nosso escritório que redigiu, foi o nosso colega Garcia, que reside na comarca de Rio Branco. Todavia, eu peço vênia para aclarar esse ponto. Ora, se a prisão temporária é para investigação e já quedou-se, já exauriu a investigação criminal, Excelência, aliás, com denúncia recebida aos autos, qual é a pertinência da prisão temporária, se o fundamento era para investigação? Vou mais além, Excelência. E se o fundamento há como fundamento sobre a residência fixa, doutor Garcia juntou aos autos? Tanto é que respondeu a denúncia, tanto é que o paciente assinou a procuração para ele, Excelência. Então, veja bem, nós não estamos analisando, não estamos aquilatando uma fundamentação de prisão preventiva, e sim de temporária, do porquê da existência dessa prisão temporária, Excelências. Se temos outrora essa prisão temporária, ela existiu, nesse momento não subsiste. Por quê? Porque já se encerrou a investigação, a instrução criminal, por mais que ela se encerrou de modo capenga. Por quê? Porque a testemunha que serviu como base, Excelências, para a denúncia, foi uma testemunha de ouvir dizer. Ora, possivelmente foi o senhor Aguinaldo, porque meu irmão teve um entreveiro com ele e ouvi dizer que uma terceira pessoa foi que disse isso. Nem o próprio irmão fala. É de terceiras pessoas que ouviu. Com base nisso, o MP, entendo muitas vezes, Excelência, a deficiência da polícia em certa localidade, só que não podemos, mediante uma investigação capenga, empurrar nas costas do judiciário, querer fazer prova, querer na pressão condenar uma pessoa que sequer, Excelência, existe qualquer elemento que corrobore a afirmativa na denúncia. Aliás, o próprio MP fala, testemunha do ouvir dizer. Tanto é que a magistrada, ora, pediu-se a prisão temporária, Excelência, no momento de investigação, a investigação se encerrou, recebimento de denúncia. O doutor Garcia, ao tempo, respondeu. O senhor Aguinaldo assinou procuração, juntou comprovação de residência fixa. Há nos autos aqui que é uma pessoa de boa índole, não é uma pessoa da criminalidade, não é uma pessoa amiga do alheio, Excelências. É um homem que trabalha em prol da sociedade, trabalha em prol de sua família, Excelências. Ora, e deve ser sim levado à bala esse momento, que naquele momento, naquela situação que a polícia chegou, vítima estava armado. Vítima estava armado. Ninguém sabe o que aconteceu, Excelência. E se foi o seu Aguinaldo, coisa que não existe nos autos, ele está sim no afã de comparecer a esse juízo. Pois se assim não fosse, não tinha contratado advogado, Excelência. Não estava pleiteando mediante esse tribunal, Excelência, que se revogue o erro ao aplicar essa medida de forma precipitada, Excelências. Até porque ela não subsiste mais. O fundamento jurídico para a prisão temporária, ele não subsiste mais nesse momento, Excelências. Então, o que requer a defesa, nesse momento, é que seja revogado. E vou um pouco mais além, tal qual falou a sábia doutora Denise, desembargadora. Nós temos que aquilatar se o 319, a substituição, ele é aplicável ou não. Tal qual, trago à baila, o momento que ela falou sobre o traficante que vendia, que estava na sua casa, tinha droga. Ora, no caso vertente, Excelência, uma das medidas é não comparecer mais no local dos fatos, até porque lá não está, e não existe nos autos, Excelência, não existe uma vírgula sequer que está por lá, tumultuando, tocando terror, ou mesmo pressionando testemunhas, até porque testemunha não tem.
Esse é o bem da verdade. Agora, não podemos, Excelência, antecipar uma sanção, uma prisão, mediante uma possibilidade, mediante uma mera presunção que ele mandou. Não tem aqui a prova do mando, não temos aqui nenhuma questão dos executores também, que até hoje ninguém sabe quem é, quem foi, para onde é, existem apelidos. Então, assim, tudo está no mundo do subjetivismo, do achômetro. E os fundamentos era na fase investigativa, exauriu. Há prova nos autos que o colega que nos antecedeu, o doutor Garcia, juntou. Agora, será que é justo, Excelência, manter uma prisão temporária pelo fato que já se passou? Porque não é prisão preventiva. E esses fatos que ocorreram naquele momento, aliás, até do porquê que a vítima estava armada, do porquê que a vítima deflagrou também disparos, isso daí deveria a investigação policial trazer à baila. Também não há nada nos autos. Então, o que requer nesse momento, Excelência, é que seja revogado essa prisão temporária para que o réu seja ouvido. Tanto é que juntou procuração aos autos, que quer ver resolvida essa situação, mas que tenha uma calma, uma serenidade, uma paz de espírito, para que possa comparecer diante desse juízo. Ou então que seja aplicado o 319, inclusive, para não ida ao local dos fatos, Excelência. É o que requer a defesa nesse momento, é o que requer, na verdade, a legislação, é o que requer a jurisprudência, Excelência. É por isso que a defesa... É por isso, Excelência, que a defesa vem de forma séria, sensata, acima de tudo, no afã de se fazer justiça, requerer a revogação dessa prisão temporária e, caso for, concomitantemente, se for o caso, a aplicação do artigo 319 do CPP. Sem mais. Obrigado, doutores. Obrigado. Agora o relator. Eu cumprimento o advogado Vilela pela sustentação feita. Está falando de Porto Velho, Excelência? Sim, Excelência, Porto Velho. Dando-lhe as boas-vindas ao Tribunal de Justiça do Acre, nesse ambiente virtual. Parabenizo pela sustentação feita. Também cumprimento o Procurador de Justiça, Flávio Siqueira, pela sustentação feita. Senhor presidente, aqui é um crime de homicídio ocorrido no mês de agosto de 2020, lá em Manoel Urbano. E o que se noticia é que houve um conflito de terra e a vítima, Raimundo Nonato de Souza do Nascimento, foi morto, segundo consta, a mando do paciente Agnaldo. Houve, como foi dito nas sustentações, o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, com parecer favorável do órgão do Ministério Público, que atua naquela comarca, e a juíza achou por bem, em vez de atender o pedido de prisão temporária, de prisão preventiva, decretar a prisão temporária. Isso ocorreu no mês de dezembro, no dia 14 de dezembro de 2020. O paciente, pelo que os autos relatam, ele tem residência no distrito de Jaci-Paraná, lá no município de Porto Velho. E até agora, até o momento, essa prisão não se efetivou. Então ele nega a autoria do crime e diz que está sofrendo constrangimento ilegal porque a prisão temporária foi decretada de ofício, já que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e não pela temporária. Ele aponta ausência de fundamentação nas decisões, tanto na que decretou a prisão
temporária, quanto naquela que indeferiu o pleito de revogação da medida. Diz que estão ausentes os requisitos exigidos para a medida, destaca suas condições pessoais e diz que a medida é desnecessária. Quanto ao primeiro ponto, senhor presidente, de constrangimento ilegal, decorrente do fato da prisão temporária ter sido decretada de ofício, eu destaco no meu voto trechos do parecer do Procurador de Justiça Álvaro, onde ele diz que a juíza foi até complacente, porque havia, sim, elementos para a decretação da prisão preventiva, e ela, em benefício do próprio paciente, resolveu pela medida menos drástica, que é a prisão temporária. Então, eu estou afastando esse argumento. Com relação aos pressupostos, eu digo que eles estão presentes, né? Existem sim, embora o paciente não tenha sido ouvido até hoje, mas existem sim indícios de autoria e há a prova da materialidade. Até porque houve a apresentação da denúncia, e essa denúncia foi recebida, ainda que de forma precária, né? Porque nós sabemos que existe aquele primeiro instante em que a denúncia é recebida de forma precária, mas ela só se perfectiza realmente depois que há a apresentação da defesa prévia, onde o acusado se manifesta, inclusive ali com aquela questão das preliminares, e após isso, então, é que ela é recebida definitivamente. Mas isso me faz dizer que os pressupostos da medida estão presentes. Eu faço uma abordagem ainda sobre os argumentos trazidos pelo paciente quanto às suas condições pessoais. Na verdade, ele diz que é primário, que tem residência fixa e profissão definida. Não há nada que diga ao contrário disso, embora ele não tenha sido localizado até hoje, né? Mas ainda que as condições sejam positivas, né, sejam favoráveis, esse fato por si ele não ilide a decretação de uma custódia cautelar, seja ela a prisão temporária, seja a preventiva. Eu quero destacar que houve o pedido de revogação da prisão, que, como eu disse, foi temporária. E a juíza, quando examinou esse pedido, eu destaco isso aí no meu voto, fazendo transcrever, a juíza, ela indeferiu pedindo, dizendo que mantém a prisão preventiva. Ela não faz referência à prisão temporária. Ela diz, eu mantenho a prisão preventiva porque estão presentes os pressupostos, estão presentes os requisitos e ela se faz necessária. Também, no meu voto, eu examino esse argumento da ausência de fundamentação em ambas as medidas. E o juízo que eu faço, senhor presidente, é que a fundamentação é, assim, suficiente. Então, eu encaminho um voto pela denegação da ordem. Desembargador Denise. Está sem o som. Presidente, renova as saudações a todos, ao ilustre advogado, seja bem-vindo ao nosso TJ Acre, nosso vizinho aí de Rondônia. E eu também analisei os autos, eu entendo que o simples fato dele não ter sido localizado até a data de hoje, por mim, eu acredito que devo manter, até porque ele tem a oportunidade de explicar, dar a sua versão aos fatos. Como disse o eminente relator, o recebimento da denúncia foi porque foi preenchidos os requisitos do artigo 41, mas isso não quer dizer que a juíza, vendo
ouvindo-o, é melhor poderá decidir, em primeiro grau, sobre a manutenção ou não, ou seja, temporária ou a preventiva. A razão pela qual eu, com a devida vênia ao nobre advogado, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator pela denegação da ordem. Pelas soluções a todos, pela sustentação, mas é uma situação, né, que ainda está em aberto. E as medidas são, observou o seu relator, né, inclusive ao equívoco da minha juíza, mas eu, por enquanto, eu acompanho o seu relator e denego a ordem. Ordem denegada, então, não. Anuncio para julgamento do desembargador Enísio o item 11 da pauta do relatório de Vossa Excelência, um habeas corpus, a Alane Paulo está presente, e a Liane, perdão, e o 100, perdão, 57203, palavra eminente relatora. Desembargador presidente, renovação das ações a todos. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse a eminente magistrada se ela dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Senhor procurador. Também. Dispensa também. Também. Palavra então com o seu procurador. Sabe as qual vencer na Madureira. Senhor presidente, saudações renovadas à corte, doutora Liane, bem, nossas saudações. O presente HC visa obter a soltura da paciente Ana Cristina Teles Mendonça. Segundo consta, ela foi presa em flagrante delito no dia 6 de abril, juntamente com outras 7 pessoas, pela prática em tese dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, combinado com o artigo 45.6 da Lei 11.343 de 2006, eis que a polícia teria recebido informações de que indivíduos estariam reunidos em uma residência planejando ataques às organizações criminosas PCC e B13, comercializando entorpecente, bem como que se achavam na posse de armas e munições. Alegam que no local existem 3 residências e que a polícia logrou êxito em apreender, dentre outras coisas, droga do tipo maconha e cocaína, a quantia de R$ 1.551, dos quais R$ 800 se achavam no interior do quarto da paciente, e 5 aparelhos celulares, acrescentando ainda que em revista feminina realizada na delegacia, foram apreendidas 10 munições calibre 38 que estavam nas vestes da paciente. Esses são os fatos, né? E a indústria causídica alega que há constrangimento legal, porque houve invasão do domicílio, que a prisão foi ilegal, e que não há razão de quê para que ela continue presa, ou seja, a prisão é ilegal. Pois bem, eu não vou me alongar, porque os fatos estão bem claros. Os fatos que eu acabei de ler são eles próprios narrados pela ilustre patrona da Ana Cristina. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: nós sabemos que o crime é permanente, tráfico de droga. Sabemos que a associação à organização criminosa é outro crime permanente. Resta evidente que faz parte de uma organização criminosa, ela não foi presa sozinha, mas com mais 7 outras pessoas, foi encontrado dinheiro, foi encontrado droga, foi encontrado munição, inclusive em revista pessoal na delegacia, com a própria paciente. Razão porque, Excelência, eu vou ser bastante breve, razão porque entendemos que a prisão está mais do que correta, a prisão é legal, está bem fundamentada, e somos pela denegação da ordem. É nesse sentido. Cumprimente, doutora Aliane de Paula, com a palavra. Com o teu corrigimento.
Obrigada. Primeiramente, quero cumprimentar, né, um bom dia a todos, dar saudações aí à mesa da pessoa do excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Câmara, desembargador Pedro Ranzi, cumprimento também o desembargador Samuel Evangelista, nobre relatora, desembargadora Denise Bonfim, nobre procurador de Justiça, Flávio Siqueira, eventual Eduardo, que sempre está com presteza, auxiliando todos nós para essa sessão. E aos demais colegas que aqui estão. Como bem dito pelo nobre procurador, né, a narrativa dos fatos, e trata-se o habeas corpus em favor da Ana Cristina, alegando o constrangimento da prisão, como bem disse, em relação à sua ilegalidade. E vamos pormenorizar esses fatos. Teve-se uma denúncia anônima, no qual a Polícia Militar foi fazer a verificação em loco. Chegando lá, no local, existe 3 residências, uma na parte inferior, uma na parte superior e uma nos fundos. Foi franqueada a entrada por um dos moradores, no caso, a residência inferior, o seu José Antônio, que franqueou, inclusive tem nos autos, a sua autorização. Contudo, nas demais residências, não houve o franqueamento. Por isso que a defesa entende uma violação do domicílio. Não restou claro, pelo depoimento dos condutores e testemunhas, aonde foi localizado cada material ilícito, e nem as demais apreensões. Só foi destacado em relação ao valor, a forma integral, não pormenorizando a quantidade de cada um, porque foi encontrado várias quantias com todos aqueles 7 que ali estavam. Então, Excelência, a defesa, ela vem aí informar, né, aliás, sustentar a inviolabilidade do domicílio. Embora o nobre procurador tenha dito que é um crime permanente, e aí persiste, então, a situação de flagrância e não há de se falar em violação do domicílio, a defesa entende ao contrário. E, dito isso, vem trazer aqui aos autos um julgamento recente, do dia 19/4/2021, em relação a um agravo interno de um recurso de habeas corpus, no qual tem como relator o ministro Reinaldo Soares de Fonseca. Nesses autos, né, nesse julgado, ele bem diz, aqui vou ler um trecho na sua emenda, requisitos de ingresso policial forçado em domicílio, prisão preventiva ausente de periculo libere, pequena quantidade de droga ilícita, crime sem violência, réu primário. Nesse sentido, em outro texto, ele vem abordando que, embora tenha todas essas circunstâncias, no ponto 2 ele diz: ocorre que, ao registrar que a execução permanente do crime de tráfico de drogas autoriza entrada dos policiais na residência sem mandato judicial, sem flagrante prévio, as instâncias ordinárias se distanciaram da caudolosa jurisprudência dessa corte a respeito da inviolabilidade domiciliar, para que o ingresso forçado sem mandato judicial apenas se revele legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias no caso concreto. Indique esta ocorrência no interior da casa em situação de flagrante delito. Ora, excelente, nesse caso dos autos, não houve nem o franqueamento da Ana Cristina e nem do seu esposo, Ronaldo, que ali reside, para adentrar na casa, né? E sendo que na casa dela, onde ela reside, foi encontrado apenas 27 pacotes de papel toalha, que os policiais, eles disseram que é costumemente utilizado para a secagem de droga. Não foi encontrado ali, na casa dela, as drogas. Não foi encontrado ali outros meios que diga que estava praticando a mercância. E um dos policiais, o tenente
Fábio, ele disse que no momento que ele adentrou na casa, ela pegou as munições e colocou nas vestes, sendo que somente na delegacia houve a revista e realmente encontraram com ela. Ou seja, pelo teor narrado, o único crime ali cometido pela Ana Cristina seria a posse da munição. No contexto narrado, não há que foi pego posse de drogas com ela, que foi apreendida apetrechos de droga com ela, nada que vem a conduzir ao tráfico de drogas ou associação para o tráfico. Como bem diz, 3 residências e a violação ocorreu em 2, sendo que somente uma foi franqueada. Caso Vossa Excelência não entenda pela essa violação domiciliar e persiste o flagrante legal, a defesa entende também que não há pressupostos para manter a prisão cautelar, tendo em vista que, além de Ana Cristina ser primária, tem bons antecedentes, residência fixa, ter atividade ilícita de remuneração, não tem indícios suficientes ali da autoria a qual está sendo imputada a ela. Né? Prova A de que ela estava com posse de munição. Em relação às outras acusações, nada tem em concreto. Não tem esses indícios. Bem como não está fundamentado a decisão que decretou a prisão preventiva de Ana Cristina, o perigo que ela representa à sociedade enquanto solta. Não demonstra ali uma pré-investigação que ela estava desenvolvendo atividade ilícita, não existe ali relatório, nada que venha a desabonar uma conduta posterior a essa prisão em desfavor da Ana Cristina. Muito embora Vossas Excelências entendam que medidas cautelares de monitoramento não seja medida que se possa coibir a vir cometer novos crimes, há também de se levar em consideração que num possível descumprimento, essa pode se regredir. Então, a primeiro momento, por todo esse histórico dela e por toda a narrativa contexta nos autos, a defesa requer, primeiramente, a revogação, o relaxamento da prisão preventiva por violação de domicílio e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, né? Nesse caso, não entendendo pela aplicação de medidas cautelares, por entender que seja medida eficaz para coibir qualquer tipo de ato delitivo futuro nesse momento, além de estar ali resguardando a ordem pública e os demais procedimentos no decorrer. Vossa Excelência também vem informar que já se decorreram 30 dias da prisão. E até o presente momento, embora o inquérito policial tenha se encerrado no dia 15 de abril, até o presente momento não existe denúncia, sendo que o prazo legal seria 5 dias após o encerramento. Teve diligências que o representante do Ministério Público pediu, mas que foi rejeitado pelo magistrado e até agora não se tem denúncia. Essa é a manifestação, né, sustentação oral, e requer a concessão da ordem. Obrigada. Muito obrigado pelo tempo. Desembargadora, relatora Denise Bonfim. Embargador presidente, renova saudações. Eu parabenizo a ilustre advogada. E, no caso em apreço, eu vou ler aqui um pouquinho. No caso em apreço, o objeto posto em discussão refere-se à concessão da liberdade, né? Ainda que seja determinado recolhimento domiciliar sob a alegação da prisão ilegal. E que a paciente ela é primária, tem residência fixa, né? E que a prisão está, a paciente, sofrendo constrangimento ilegal. Os impetrantes dizem que a paciente não teria qualquer ligação com o material entorpecente apreendido, definindo ainda que o dinheiro que estava com a mesma de R$800 era oriundo da ajuda que recebe do seu genitor, e que os 27 rolos de papel toalha encontrados são para secagem de óleo da banana frita que a mesma revende. A defesa, então, argumenta que a prisão se deu de forma ilegal, considerando que não houve autorização para a entrada da polícia. Eu digo que, em pese as argumentações planadas, ressalto que no âmbito da análise do remédio constitucional, dada a sua excepcionalidade, o exame se prende unicamente da legalidade ou não da prisão. E eu digo que, pelos documentos carreados os autos, constam depoimentos policiais que fizeram a prisão da paciente, onde declararam que a guarnição recebeu a denúncia de que vários indivíduos estariam reunidos no fim de promover ataques à organização criminosa PCC e Bonde dos Três, bem como promover a comercialização de entorpecentes e estavam em posse de arma de fogo e munição.
Eu digo que as folhas 35, há uma autorização devidamente assinada por José Antônio Ferreira da Silva, responsável pela residência. Ademais, não foi carreada aos autos, com a devida vênia e de defesa, nenhum contrato de locação ou recibo de aluguel do quarto da residente, onde a paciente afirma que mora com seu companheiro, este menor de idade. Ademais, consta também as folhas 24, depoimento policial, onde relatado que, ao realizar em busca na residência em questão, foi encontrado na sala uma carteira de cigarro, qual continha um papelote contendo substâncias de cor esbranquiçada, aparentando ser cocaína. No banheiro foi encontrado também um papelote, uma trouxinha, um vaso pequeno, todos contendo substância de cor esbranquiçada. Eu digo que a negativa de autoria da paciente para os crimes de tráfico de drogas, associação, não cabe nessa seara do habeas corpus, e eu digo que não há que se falar a ausência de motivos que fundamentam a decretação da prisão da paciente Ana Cristina, mostrando-se para mim, no meu entendimento, a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, em razão de todo o contexto, e também foi presenciado também o investigado Matheus Carvalho de Oliveira, tentando se evadir do local com 10 tabletes de substância escura. Eu digo que a prova de materialidade não diz suficiente de autoria. Digo que, em tese, a paciente, juntamente com os demais indiciados, estão sendo investigados pelos crimes que têm pena superior a 4 anos de idade, de 4 anos de reclusão, estando preenchidos para mim, então, a admissibilidade da prisão preventiva nos artigos 311 e 312, colaciono, senhores, um julgado dessa Câmara, da relatoria do eminente presidente, desembargador Pedro Ranzo, julgado ainda esse ano, dia 9/4/2021. E com essas considerações, eu entendo que não se mostra viável a soltura do paciente, nem a substituição das medidas cautelares, e eu denego a ordem. Presidente, esse é o meu voto. Mantendo a paciente no cárcere. Desembargador Samuel. Meus cumprimentos, senhor presidente, a advogada Liane, sempre muito competente, muito pontual, bem como o procurador Flávio, e eu acompanho o voto da relatora, senhor. É difícil, né, doutor Aliane, trabalhar nessas questões. Porque não é só as balinhas que ela estava na cintura, inclusive, esse ponto. Tem outros fatores, né, outros fatos que levaram a essa questão. Né? E as residências pervertidas, ou as residências suspeitas, né? Então não precisa de ordem judicial, de coisa nenhuma para entrar. Há uma suspeita razoável, e a polícia tem que agir. Infelizmente, as questões não podem ser da forma tão... Né, e dá licença, eu sei que o jogo meio é bruto, na verdade, dentro da razoabilidade. Infelizmente, né, a situação quanto a paciente são, sim, suficientes, né? Há esses resíduos de restos de droga e coisa e tal, né? E por enquanto eu peço a Vossa Excelência, eu também denego a ordem, acompanho a senhora relatora, eu me acompanho, o Samuel, mas eu peço a Vossa Excelência, e para ir para a competência, levo um abraço ao nosso queridíssimo doutor Ulisses Modesto, grande advogado, que colabora tanto com a justiça, é o nosso, acho que é o decano de vocês aí de Sena Madureira, eu chamo ele de plenipotenciário do IAC, é uma homenagem especial do advogado que tanto colabora conosco e tem tanto amor, tanto carinho por ele, pela competência, pela família e tudo mais. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Até mais. Ordem delegado, né? Senhores desembargadores, agora chamo a julgamento o habeas corpus de minha relatoria, 1630-06, advogado Paulo Dinelli, se está presente, é o número 12 da pauta. Sim, Excelência. Eu saúdo Vossa Excelência, eu ia cumprimentá-lo, depois você sumiu da tela, eu os cumprimento a Vossa Excelência, o seu escritório. Aqui é uma questão doméstica, familiar, e
consulto, passa a palavra, consultou Vossa Excelência, dispensa o relatório e concede a palavra ao doutor Flávio Siqueira. Ok. Saudações, presidente, renovada, o doutor Paulo Vinelli também, nossas saudações. Esse habeas corpus, como se diz assim, é doméstico, como acabou de falar o nosso presidente, é doméstico. Trata-se o Abraão Tornello, alega que vem passando por acontecimentos pessoais que o abalaram psicologicamente e o fizeram incidir em erro a esse companheiro. Lesão, ameaça, essas coisas. Acresce o seguinte, o fato é justamente isso, lesão e ameaça a sua ex-esposa. O fato é o seguinte, é que a ex-esposa do Abraão, ela pediu as medidas protetivas de urgência que foram deferidas. Aí, o que aconteceu? Em menos de 30 dias, após a concessão, o Abraão descumpriu as medidas mais de uma vez, obrigando a juíza a decretar a sua prisão preventiva. E eu não vejo, porque não só existe o fundamento, a razão de ser da decretação, como também a plausibilidade, porque está de acordo com 313, do CPP. Entendeu? E eu não vejo aqui, no momento, como atender o pleito do doutor Paulo Vinelli e ser conseguido o alvará de soltura para o Abraão Tornello. Razão porque nós somos pela denegação da ordem. É nesse sentido, senhor presidente e nobre relator. Eu, senhor advogado, doutor Paulo Vinelli, com a palavra. Tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara, desembargador Pedro Ranzi, uma honra revê-lo aqui. Nos encontramos esses dias, inclusive na estrada, né? Bom ver o senhor sempre. Demais desembargadores, doutora Denise, doutor Samuel Evangelista, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Flávio. De fato, essa questão é bem delicada. Eu entendo que a juíza da vara de proteção à mulher, ela é bem cautelosa quando se trata de decretar prisão preventiva. Resta bem claro, nesse caso, que nos autos aparece que ele descumpriu por 3 vezes, conforme o eminente procurador, doutor Flávio, mencionou. Todavia, excelência, efetivamente ele foi intimado da primeira medida, apenas da primeira. As demais, ou seja, na sequência, ele não foi intimado. Basta ver os autos para verificar que ele foi intimado da primeira. No momento que ela fez a primeira denúncia, né, no dia 26 de fevereiro, e depois disso, ele não foi intimado, ficou sabendo da decretação da prisão e nos procurou. Imediatamente, eu falei para ele que o ato era grave, ele, inclusive, eu juntei nos autos, ele assinou um termo de compromisso de comparecer a todos os atos processuais, mas eu gostaria de fazer algumas observações nesse caso. A própria vítima, ela falou, consta da folha 55 do HC, ela falou perante a assistente social que o paciente está mandando mensagens aleatórias. Basta a leitura das mensagens para perceber que ele está num momento psicológico extremamente complexo. E eu juntei nos autos coisas que ocorreram na vida particular dele, inclusive boletim de ocorrência, que ele foi vítima de um assalto cinematográfico e ficou com problemas psicológicos. Inclusive, ela menciona que ele fica insistindo para que ela compre uma arma. Ele está com aquela síndrome, aquele estresse pós-traumático. Eu percebo isso. Basta conversar com ele. Mas o mais importante, excelência, é a possibilidade
conforme está na inicial, de o paciente ser submetido a outras medidas que não a prisão. Porque é sabido que o fato de ele ser preso preventivamente não vai diminuir o risco que a vítima possa vir a correr. Porque numa condenação, tendo ele primário, não tendo antecedentes, provavelmente ele não vai ser mantido preso. Ou seja, talvez uma medida cautelar que ele se submeta seja muito mais didática do que a prisão. A prisão pode até agravar o quadro que ele se encontra. E isso certamente não vai haver nenhuma segurança para a vítima. Ele está consciente de que não deve procurar a vítima, apesar de que ele tinha sido intimado, mas eu discordo apenas do nobre procurador, que ele não foi, ele desobedeceu por 3 vezes, mas ele foi intimado apenas da primeira medida, não foi intimado das demais. E, de fato, existe uma certidão do oficial de justiça de que tentou encontrá-lo, mas já na fase de prisão, mas fora isso, não existe nenhuma outra tentativa de encontrá-lo, nem por meio telefônico, nem pelo endereço. Então, em princípio, teoricamente, ele foi intimado da primeira medida. As outras medidas, ele tomou conhecimento do mandado de prisão, porque ele consultou e viu que havia um mandado de prisão. Foi quando ele se constituiu para esse pedido. Inclusive, excelências, existe o princípio da homogeneidade, que eu acabei de mencionar, que é a prisão preventiva é mais gravosa, nesse caso, do que uma condenação. Então, de fato, eu considero aqui que medidas cautelares que possam ser aplicadas seriam muito mais úteis no caso dele. E é perceptível a condição psicológica dele altamente alterada, que ali não há nem como a gente colocar de maneira bem clara algum dolo, de fato, com relação a fazer algum mal para ele, a esposa. Ali a gente vê mais um desabafo nas mensagens. E ele jamais foi ao encontro dela. Ele sabe onde ela trabalha, está nos autos, onde ela mora, e ele não foi à residência nem ao encontro dela. Foram mensagens via WhatsApp que ele passou para ela, e você pode perceber que são inúmeras. Ela não responde, ele continua mandando. Então, excelência, acredito que o mais útil nesse caso seria a aplicação de medidas cautelares. No mais, não vejo assim mais nada de relevante a mencionar, apenas a reiterar esse pedido que sejam aplicadas essas medidas e se evite uma prisão que certamente lá na frente vai ser revogada e isso aí não vai causar nenhuma segurança para a vítima. Que a defesa tenha a requerer. Com saudações, obrigado por Paulo pela palavra, doutor Flávio Siqueira. Essa situação doméstica, realmente, ela persiste. Eu acho que as pessoas muito não se livram, né? E as questões, pelo que existe nos processos, na verdade, é um desabafo também, eu entendo nessa linha, um desacerto pessoal, né? Não há forma de ameaça, entendo que não há essa linha tênue das coisas, como, né, nós temos aquela da questão das questões que são certas, claras, claríssimas, né, o halo, como se fala, né, mas tem coisas que estão na dúvida. E aqui não encontra essa certeza das ameaças. Há um desabafo, há uma manifestação, sim, de telefone, mas não há essa linha, ao meu entender, apesar da situação de ter quebrado. Mas no momento processual, eu creio que, eu entendo que sim, pela concessão da ordem, que eu concedo a ordem, de revogar a prisão preventiva e imposição de medidas cautelares que eu coloco no artigo 282, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 319 e artigo 19, parágrafo 1º e os demais incisos da lei 11.240. E aí eu coloco as condições que estão no voto, né? Vejo que existe, sim,
essa situação, né? E as relações, muitas vezes, elas nunca se acabam. Porque ela tem a do ex. E nessa linha, então, eu concedo a ordem, sim, parcial, né? Afastamento do lar, domicílio local de convivência, da ofendida, se afastar, deixar afastado. Proibição, aí vem as proibições de aproximar-se, manter contato com o ofendido de qualquer meio e frequentar o lado ofendido. Então, eu concedo a ordem e faz pedir o alvará de estrutura com as medidas, dessas medidas que eu transcrevo. Penso que é uma medida razoável, né? E com isso, talvez, didaticamente, o paciente reflita sobre a sua situação e as relações pessoais muitas vezes se acabam, e as relações pessoais se acabam. Então, com o inconformismo, a situação de que ele está fragilizado, que Vossa Excelência fala, doutor Paulo, talvez mentalmente perturba a pessoa. Ele não tem um amparo de outra pessoa, precisa talvez de um psicológico, psiquiátrico, para soerguer. Então, as medidas, eu considero a ordem nessas condições. Assim que eu gosto. Senhor desembargador Samuel. Senhor presidente, eu cumprimento o advogado Paulo André pela sustentação feita. Eu lancei voto acompanhando o seu, mas eu queria só fazer uma ponderação, que nessas medidas cautelares, até para a gente assegurar essa da letra A do inciso 2, e diante da insistência do paciente na compra dessa arma, que ele fez contato com a ofendida para que ela fizesse um empréstimo para ele comprar uma arma, que a gente acrescentasse aí a monitoração eletrônica. Desembargador Denise? Embargador, eu também fiquei preocupada com essa situação e também essa depressão dele, né, poderia, não sei, a título de ser avaliado por um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, mas eu acompanho a sugestão do desembargador Samuel. E a aplicação da monitoração eletrônica. Então, eu acolho a proposta do desembargador relator, concedo a ordem em parte, né, das cautelares com monitoração eletrônica por enquanto. Assim que votamos. Desembargador presidente, eu só gostaria de cumprimentar o doutor Paulo, que tem, assim, uns quase 5 anos ou 6 que eu não via, né, doutor Paulo? Verdade, doutor. Feliz em prazer revê-la também. Com saúde, tudo de bom. Graças a Deus. Muito obrigado. A senhora também. Obrigado, então. Obrigado, excelência. Grande abraço. Tudo de bom. Um abraço. Doutor Flávio, tudo de bom. Doutor Samuel, tudo de bom. Igualmente, um abraço. Senhor desembargador, denuncio para julgamento o item 13 da pauta, que é o habeas corpus de minha relatoria, doutora Glaucia Albuquerque, advogada Braz Alves de Melo, e vem de... está presente o advogado? Paciente Cléber de Moraes de Moura. Eduardo está presente? Foi intimado? Foi intimado, desembargador, mas não se fez presente à sala. Então, anuncio o senhor procurador. Senhor presidente. Só o número é 163273. Certo. Senhor presidente, isso é um habeas corpus, em razão da prisão preventiva decretada, em desfavor de Cléber de Moraes Moura, em razão de fatos relacionados a irregularidades administrativas na aquisição de cesta básica da Secretaria Estadual de Educação. Então, tem a ver com processo licitatório, dispensa de licitação, licitação, ou seja, compra guiada, ou seja, determinada, com a empresa certa, coisa e tal.
O paciente aqui se encontra preso em casa, né, domicílio, e vem aqui pedindo, e em razão disso já está há mais de 40 dias, casa preso, que em razão disso tem mulher e 3 filhos para sustentar, tem que trabalhar, e coisa aí. Nesse sentido, pede que seja concedido a alvará de soltura ou aplicado medidas alternativas. Eu tive analisando esses autos, e é claro que passa pela nossa cabeça sentido de impunidade, e que constantemente nós vemos impunidade sendo sacramentadas, mas não por vontade da justiça. É claro, isso não por vontade da justiça. Em razão de falhas as mais variadas que levam, às vezes, os julgadores a dar decisões que vão se concatenar, pelo menos na concepção do senso comum, ao senso também de impunidade. Entendeu? No caso presente, o crime, a gente sabe que é um crime que é contra a administração pública, mas que não é um crime que não é com violência da pessoa. Diferente de outros em que ameaças, ou lesões, ou mesmo até a própria ceifamento da vida de pessoas, ou assalto, em que há, de fato, ameaças com instrumentos, a pessoa que caracteriza violência e que nós devemos repudiar. E esse senso de impunidade não só está, às vezes, excelências, no senso comum, está em nós que trabalhamos com a justiça. Eu, por exemplo, me sinto injustiçado quando, em 2015, eu tive a minha chácara violada à noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e levaram quase tudo que tinha dentro dela, aqui, pertinho, e até hoje, a justiça, com todas as informações levantadas em menos de 24 horas, entendeu? Até hoje a justiça, ou seja, a polícia judiciária, não deu nenhuma resposta à autoria daquele crime, embora pelo modus operandi daqueles que cometeram o crime, ela tem, assim, informações de quem foram os autores daquele fato de subtração que me deu um prejuízo de quase 30 mil reais lá na minha chácara, entendeu? Até hoje. E eu realmente fico chateado, porque a atuação da polícia deixa muito a desejar. Não atua preventivamente e nem contemporaneamente, coibindo a prática de crime, daí essa insegurança na sociedade como um todo. No caso presente, eu entendo que, apesar do parecer da lavra do colega deve ser no sentido da manutenção da prisão, como está, eu entendo que já foi denunciado, o paciente aqui já foi denunciado, entendeu? Não há nenhum perigo de obstaculizar o andamento do processo, razão porque eu sou pela concessão de medidas alternativas, do 319, de 1 a 6, entendeu? Para que ele possa realmente cumprir o processo com essas medidas alternativas. É nesse sentido, senhor presidente. O meu encaminhamento de voto, porque na verdade, está monitorado, né? Está monitorado. E agora, a manifestação, eu ouço, o meu encaminhamento de voto é pela denegação. Não vejo, já julgamos casos idênticos à semana passada, creio, recentemente. Mas, em homenagem à discussão, eu escuto essa proposta, essa situação, essa manifestação do eminente procurador Flávio Siqueira na aplicação das medidas do 319 de 1 a 6. Eu sou o desembargador Samuel.
Senhor presidente, torna a cumprimentar a todos. O meu voto é no sentido do seu, de manter as medidas cautelares. Na verdade, ele já está com a medida cautelar, incluindo a prisão domiciliar, né? Em substituição à prisão preventiva. O meu voto é nesse sentido, acompanhando o seu. Até por conta dos precedentes da Câmara, né? Acompanho. Eu acho inteiramente justo as medidas já contadas. Então, eu peço ao doutor Flávio Siqueira e eu voto pela delegação da ordem, os eminentes pares me acompanharam, então, ordem denegada aqui não. Certo? Anuncio para julgamento, então, o item 14 da pauta de minha relatoria, que é o habeas corpus 1640-50. O consul vai estar presente, o doutor Isaac da Silva Riga. Bom dia. Bom dia, Riveiros. Você dispensa o relatório, doutor Isaac, doutor Flávio? Sim, excelência. Dispensa, sim, sem problema. José habeas corpus, então, posterior a palavra ilustre procurador. Trata-se de tráfico de drogas e vamos à questão de modificação do regime prisional. Senhor procurador, doutor Flávio, com a palavra. O presidente, saudação renovada, os eminentes pares também, o doutor Isaac da Silva Almeida. Eu apenas quero fazer um comentário rápido. O fato não é tão complexo assim. Já existe sentença transitada em julgado. A insurgência aqui é com relação ao cumprimento, o regime do cumprimento. Essa é a insurgência. Eu sei que a sentença já transitou em julgado, e o remédio para resolver esse problema não era o HC. Então, preliminarmente, eu sou pelo não conhecimento, entendeu? Do habeas corpus. Essa é a preliminar. Caso Vossas Excelências, relator e os eminentes pares, entendam pelo conhecimento, entendeu? Eu vou no sentido de que, embora contrariando o parecer do colega, eu vou no sentido de que, em razão da pena aplicada, isso caso seja conhecido pela Câmara, em razão da pena aplicada, que é de 5 anos, entendeu? Seja concedido o regime semiaberto para o cumprimento da pena. É nesse sentido, senhor presidente. Deixa eu autorizar com a palavra. Sem o áudio, excelência. Perdão. Bom dia, meus cumprimentos aos nobres desembargadores, a sacolã da Câmara, o presidente Pedro Ranz, desembargadora Denise, procurador Dr. Flávio Siqueira. Então, trata-se do HC, realmente, como o Dr. Flávio bem colocou, com relação ao cumprimento, ao regime inicial de cumprimento da pena, um processo, senhor presidente, de 2010, onde a paciente Patrícia, ela foi condenada lá no juízo de primeiro grau a uma pena de 5 anos, inclusive com o redutor, excelência, do parágrafo 4º, né, da Lei de Drogas, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que não considera, inclusive, crime hediondo. Então, no momento que o juiz de primeiro grau ele sentenciou a paciente Patrícia, além de colocar o redutor, no momento que foi colocar o cumprimento inicial de regime de cumprimento de pena, colocou o regime fechado para ela, sendo um crime do parágrafo 4º, né, do artigo 33, que não é hediondo. Os requisitos, né, objetivo, né, do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que penas de 4 até 8 anos, o regime inicial de cumprimento de pena seria o regime semiaberto, e, no entanto, o magistrado de piso colocou o regime fechado, inclusive sem que houvesse ali, naquela ocasião, a fundamentação. Tanto que o destaque do HC foi que ele colocou meramente o texto dizendo: o regime de cumprimento de pena
será o regime inicial fechado. Não fundamentou, né? Isso, inclusive, existe em súmula, né? A súmula do STF, no caso, a súmula 719 do STF, impõe a obrigação do julgador de motivar quando se aplicar um regime prisional mais severo. Então, há uma violação do Código Penal no seu artigo 33, parágrafo 2º, na questão ali do requisito para se colocar o regime semiaberto para o caso concreto da paciente Patrícia, e também a violação da súmula 719, o qual não foi observado por falta de fundamentação, inclusive texto constitucional, né, do artigo 93 da Constituição, quando se não colocou ali a fundamentação. Inclusive, agora o pacote anticrime também, Excelência, traz agora o 315, parágrafo 2º, né, que deve haver também a fundamentação, né, com relação ao caso concreto, não se limitando a textos simples. Então, deve ter, inclusive, o parágrafo 2º também do 315 do CPP, inciso 6, ele fala também da questão da superação e da distinção, considerando que, inclusive, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Acre, eu cito aqui da lavra do nosso eminente desembargador Samuel Evangelista, onde voltou da seguinte maneira: não sendo o réu reincidente, a fixação da pena do quantitativo superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, obriga o estabelecimento do regime semiaberto para o início do seu cumprimento. Foi julgado agora pelo eminente desembargador aí, Samuel Evangelista, agora no mês de junho de 2020. Então, sabe que com relação à impetração do habeas corpus, né, substituindo, no caso que seria aí para combater a situação, a revisão criminal seria o mais adequado. Contudo, é uma pena de 5 anos. Se fôssemos levar pela via do recurso correto, haveria uma demora muito grande, né, da gente ter um resultado, né, justo para a paciente Patrícia. Então, é por essa razão que o STJ também tem decisões também nesse mesmo sentido, já pacificada com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, nesse sentido. Então, é por esse sentido considerando também o regimento da casa, do tribunal, que pode ser considerado se for considerado uma flagrante ilegalidade, também pode ser considerado de ofício. Então, é nessa razão que a defesa aqui da paciente Patrícia requer o conhecimento, o provimento do HC, né, sendo, contudo, aí por violação do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e súmula 719 do STF, né, e por estar presente a flagrante ilegalidade, que seja reconhecido como de ofício, como trata o regimento dessa casa, e também a jurisprudência pacificada do STJ é a sustentação da defesa. Renovo as saudações, obrigado, doutor. É importante essa manifestação. Creio que é o segundo habeas corpus que vem sobre essa questão, e, na verdade, o seguinte, o que o senhor está dizendo, como aqui na Câmara eu sou mais rápido, está superando etapas, né? Mas eu vou pedir ver na Vossa Excelência, eu acho que o caminho tem que seguir o caminho adequado, e o recurso adequado é outro. Eu vejo, inclusive, aqui nesta Câmara, diversos julgados, às vezes não há outro instrumento para advogado que perdeu prazo ou penas exacerbadas. Nós, de ofício, nós, relatores, já foi diversos julgados, concedemos a redução da pena de ofício. Então, isso é tranquilo. Mas, no caso presente, eu me quero aguardar a decisão do juiz competente. Eu não conheço o recurso, eu não gosto de não conhecer do HC. Não é o STJ que manda nós enfrentarmos. Mas, no caso presente, né, eu boto no não conhecimento mas ouço os meus pares Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, novamente, a desembargadora Denise,
procurador Flávio, cumprimento o advogado Isaac pela sustentação feita. Na verdade, a linha do seu voto, eu comungo com ela, né, que é o não conhecimento. Ocorre que essa sentença, que é de 2010, ela, na fundamentação do regime, tenho a impressão, porque não está dito aqui, que o juiz levou em consideração a natureza hedionda do crime, né? Só por isso ele fixou o regime fechado. E como é uma pena de 5 anos, o regime e as condições dela, que na sentença todas foram consideradas favoráveis, seria o regime semiaberto. Não dá para dizer, senhor presidente, se foi o fundamento, se foi somente o fato do crime ser hediondo, né, que posteriormente esse dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acompanho seu voto para não conhecer, mas considerando a ausência de fundamentação, eu concedo de ofício para fixar o regime semiaberto. Né? Senhor Denise? De igual forma, comungo com o entendimento do desembargador Samuel, eu entendo que podemos sim de ofício, dado a peculiaridade, não conheço, mas de ofício, dado o caso aí, eu concedo o regime semiaberto. Então, eu vou me tocar alguns lados. Eu quero só pontuar, eu concedo de ofício porque eu julgo que está presente aqui a flagrante ilegalidade, né? Isso. Que é a falta de fundamentação para o regime mais rigoroso. Então, ótimo, não é do arte, mas de ofício conceito da ordem. Certo. Flagrante ilegalidade. Unânime. Parabéns, doutor Isaac. Obrigado, desembargadores, procurador, advogados que ainda estão presentes. Bom dia a todos. Bom dia. Essa aqui, o presidente já proclamou, né? Já. É interessante aqui porque houve o recurso de apelação e, posteriormente, a advogada desistiu, né? Eu já me deparei com esses processos, não sei aonde. Ok. Algum processo em mesa, no desembargador Denise? Não, excelência. Desembargador Pedro, o doutor Fábio, ele vai sustentar o item 2 da pauta. O item 2? É. Não foi julgado? Ele não foi julgado, foi o item 3, até aquela situação da confusão da pauta lá. É a apelação 16703. Foi retirado. Então, retirado foi o 3, né? 204.15. Então, esse vai ser julgado agora? Isso, a sustentação do doutor Fábio, pelo apelante Josiel. 16703, a apelação. Então, presidente doutor Fábio, renovo saudações, então, anuncio para julgamento o item 3 da pauta, 2. O processo é o 000-16703. Isso. A relatoria do vereador Samuel Evangelista, eu sou o revisor, o apelante Cosme da Silva Feitosa e Josiel da Silva Feitosa. O advogado presente, Fábio. E doutor Flávio, se dispensa o relatório. Dispensa o relatório, sem problemas. Doutor Fábio. Dispensa o relatório, excelência. Seja bem-vindo. Doutor Flávio, com a palavra. Senhor presidente, em nome do desembargador Samuel Evangelista, desembargadora Denise, eu não vou me alongar. Vou ser bastante objetivo nesse processo. O Cosmo e o Josiel, eles foram condenados a pena de 13 anos e 7 meses de reclusão. Cosmo e o Josiel a 11 anos e 8 meses de reclusão, ambos em regime fechado. Pagamento de multa, de 20 dias de multa também, ambos.
pela prática do artigo 157, parágrafo 2º e 102, parágrafo 2º A1, por 2 vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. E inconformado, recorre. Né? A denúncia diz o seguinte: no dia 21 de maio de 2020, por volta das 19h30, na residência localizada na BR-317, Alcobrais, ramal Silveira, quilômetro 2, lote 13, Colônia São João, município e comarca de Capixaba, o denunciado Jovenildo Souza Rodrigues, vulgo Jovem, Cosma da Silva Feitosa e Josiel da Silva Feitosa, agindo com autoria, caracterizada pela comunhão de vontades e conjunção de esforços destinada ao objetivo comum, utilizando-se de 2 armas de fogo não apreendidas, com emprego de grave ameaça, subtraíram para proveito de todos eles uma motocicleta marca Honda, modelo CG Fan 160, cor vermelha, placa NAF 9173, um celular marca Samsung, modelo J5, cor preta, pertencente à vítima João Lima de Oliveira. E um celular marca Apple, modelo iPhone 6, cor rosa, pertencente a Jéssica Antônia Araújo de Oliveira. Na ocasião, o José, deduzindo que a vítima João Lima poderia ter arma de fogo em casa, contratou o denunciado Cosme e Josiel, e ordenou que eles roubassem aquilo. Entremente, no texto praticado, Cosme e Josiel, em cumprimento à ordem emanada, armaram, com os instrumentos acima descritos e dirigiram-se até a residência da vítima, localizada no endereço mencionado. Chegando lá, eles adentraram no quintal, no momento em que os cachorros começaram a latir, e à vista disso, as vítimas saíram na área e foram rendidas. Entendeu? Ato contínuo, Cosmo e Josiel exigiram de João Lima que entregasse a arma de fogo, porque eles tinham notícia de que ele tinha arma de fogo, as vítimas, o João Lima, mas ele disse que não tinha. E, em razão desses fatos, eles subtraíram a moto e os celulares. A prova é robusta nos autos, e nos convenceram de que a decisão do juiz de primeiro grau está acertadíssima, e sem muitas delongas, mesmo considerando as razões expedidas pelo nobre causídio, nós somos, pela denegação, pelo desprovimento da apelação, ratificando o parecer já lançado no Estado. É nesse sentido, do presidente. Muito obrigado, doutor Fábio. Nobre desembargador Dr. Pedro Hanzi, ilustre Dr. Samuel Evangelista, ilustre desembargadora doutora Denise Bonfim, é uma satisfação reencontrá-la nessa Câmara Criminal, ilustre procurador de Justiça Dr. Flávio Siqueira, nobres colegas advogados, Dr. Isaac, há muito tempo que não vejo pessoalmente, né? Nessa época do Covid, quase não nos encontramos mais, né? Nobres colegas que se fazem presentes, né? O Eduardo, sempre muito prestativo também. Bom, nobres colegas, fazia algum tempo que não vinha a essa Câmara, né, essa Casa da Justiça, fazer uma sustentação oral. Sempre manuseio os recursos, né? Sempre tem recursos meus aí de apelação. Mas esse caso, ele realmente me fez vir à Casa da Justiça e trazer a sustentação oral. Por quê? Até para evitar tautologias desnecessárias, eu não vou reler a denúncia. Só que o nobre procurador de Justiça, Dr. Flávio Siqueira, esqueceu só de trazer um terceiro acusado que foi condenado também nessa sentença, que é o Jovenildo. Aí nós temos 3 pessoas que foram ora sentenciados. Josiel, que é o ora
apelante por esse causídio, Cosmo, que foi recorrido pela Defensoria Pública, e Jovenildo, né? São 3 pessoas que teve sentença condenatória, nobres desembargadores. Ocorre que o nobre procurador de justiça informa que tem provas robustas nos autos. Com a máxima vênia, a defesa vem discordar de maneira veemente nesse caso. Por quê? Durante o depoimento das vítimas, e a todo tempo, foram 2 pessoas que cometeram esse roubo. Roubo realmente é um crime gravíssimo, onde gera violência e grave ameaça. E aí, digo eu com experiência que minha família já foi vítima de roubo e gera uma repulsa gravíssima, pelo qual esse causídico também não gosta de trabalhar nesse tipo de crime. Ocorre que o jovem Josiel, ele mora inclusive no ramal da Alcobraz, junto com sua mãe e suas 2 irmãs, que sua mãe inclusive é viúva. No dia desse ocorrido, o fato é, e aí eu peço a atenção dos senhores, era aniversário da mãe dele, que inclusive tinha uma testemunha no dia dos fatos, arrolado pela defesa, e não se fez presente em virtude da falta de conexão da internet. Ocorre também que essa audiência ela ocorreu pelo menos 3 vezes, e a única testemunha, se podemos chamar de testemunha, é uma menor chamada Laiane, que é esposa do Jovenildo, prima do ora sentenciado Cosmo, que diz que ouviu ao telefone o Cosmo chamando o Josiel, que é ora representado, para ir buscar uma moto. Que essa testemunha, arrolada pelo Ministério Público e arrolada pela polícia, não foi colocada no crivo do contraditório em ampla defesa. Inclusive, nobres desembargadores, foi dispensado pelo Ministério Público. E, inclusive, quando a nobre magistrada doutora Luíse fundamentou a sua sentença com base nesse depoimento dela, tolhido na parte policial, ferindo, inclusive, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ou seja, uma prova colhida em sede policial e não trazida no crivo do contraditório e ampla defesa. O que temos aí é somente o depoimento do policial civil, Franciberto, que antes de começar as investigações, ele já sabia quem eram as 3 pessoas que tinham cometido o crime de roubo. O que é mais estranho é que somente 2 pessoas cometeram o roubo. E aí nós temos uma sentença com 3 pessoas condenadas, onde sequer as vítimas reconhecem quem foram os algozes. O que nós temos de concreto é que 1 das 3 pessoas sentenciadas, que foi o Jovenildo, fala que comprou essa moto, que não tem ligação nenhuma com o Josiel. O Josiel, que é o ora representado, nobres desembargadores, ele não é tecnicamente primário, ele é primário, ele não tem passagem pela polícia, né? Diferente dos outros 2 acusados. Mas aqui eu não estou para defender os outros 2 acusados, só estou aqui para levantar o conjunto probatório, porque a partir dessa Casa de Justiça, os outros recursos que esse defensor pode vir impetrar só são recursos que podem vir infringir a Constituição Federal. Esse é o momento que nós temos que reparar alguma eventualidade. Então, aqui não tem um conjunto probatório que nem disse o douto procurador de justiça. Aqui nós temos uma sequência de erros desde a investigação até o julgamento que não foi devidamente apreciado pela magistrada Cor. E esse é o momento que nós temos que foi devidamente guerreado a sentença nesse processo do 1º grau, trago agora no 2º grau. Ocorre que foi dispensado, em primeiro lugar, a principal testemunha, não foi trago ao crivo do contraditório, as vítimas não reconhecem o jovem Josiel. Nesse momento ele estava com sua mãe, ele esclarece isso no seu depoimento,
né? Ele esclarece no seu depoimento, né? E nada disso foi levado em consideração. Um outro fato gravíssimo é na aplicação da dosimetria da pena. Vamos levar em consideração que ele seja culpado, e o fato que não é. Ele foi aplicado uma pena de 11 anos e 8 meses. A individualização da conduta foi erga omnes, foi igual para todo mundo. Como se ele tivesse maus antecedentes, como se a culpabilidade dele fosse igual à dos demais. Ou seja, nós temos aí um problema que foram duas pessoas, e na hora de aplicar a pena, a douta magistrada aplicou na mesma proporcionalidade como se fosse dos demais. Então, aí nós temos 2 pessoas cometendo roubo, 3 pessoas condenadas, e na hora da aplicação da pena, uma aplicação da pena erga omnes, igual para todo mundo. Então, nobres desembargadores, a defesa, nesse sentido, e aí explicou no recurso, trouxe julgado de jurisprudência, fez estudo nesse sentido, e aqui nós não podemos trazer o direito do inimigo como se a sociedade ache bonito, né? Porque quanto pena mais alta, quanto a condenação justifica aquela sociedade, principalmente no município de Capixaba, mas o professor Carpez, ele traz até em um dos seus artigos do Conju, né, o exemplo do juiz Baltazar, explicando que justifica-se para trazer um exemplo para a sociedade, mas tem que punir, dentro da sua culpabilidade, punir que realmente ele é culpado. Então, nós não podemos aqui invocar, por exemplo, o direito do inimigo. E inimigo é geralmente aquela pessoa que já faz um crime, que ela é culpada, que não é o caso desse jovem. Sequer ele tem alguma passagem pela polícia. Ele não tem nenhuma passagem pela polícia, ele não é um criminoso costumais. Ele é realmente um jovem que não pratica crime. Como diz o nosso saudoso Rui Barbosa, a justiça ela pode se irritar-se, né, porque é precária, mas a verdade ela não se impacienta, porque ela é eterna. Então, neste caso, há algum tempo eu não vinha bater as portas da Casa da Justiça, mas por esse jovem, por acreditar que realmente ele é inocente, eu venho pedir a essa Câmara que realmente absolva, que corrija essa injustiça que foi cometida pela juíza de primeiro grau. E nesse sentido, se mesmo essa Câmara entender que ele é culpado, que redimensione a pena, porque uma pena de 11 anos e 8 meses é uma pena realmente exacerbada nesse sentido. Então, é nesse sentido que a defesa vem requerer a sua absolvição por falta de prova ou redimensionamento da pena. Muito obrigado, professor. Vereador Samuel, pode relator. Só para cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação, no que diz respeito ao argumento de inexistência de provas, eu fiz no exame dos autos, estou entendendo que a prova é suficiente, sim. A dosimetria da pena considerou circunstâncias desfavoráveis, daí porque a pena base foi fixada acima do mínimo legal. O encaminhamento de voto é pelo desprovimento, no entanto, com relação ao condenado Juvenildo, que não recorreu, eu estou concedendo, acolhendo um requerimento do Ministério Público, estou concedendo habeas corpus de ofício para reduzir a pena dele, senhor presidente. É como eu voto. Viu? Aqui é aquilo que eu comentei, né? A Câmara tem ajustado, muitas vezes o advogado não tem instrumento outro, ou perdeu o prazo, o advogado ativo, mora na comarca diferente. No caso aqui, o eminente desembargador, né, observou essas questões e a questão da menoridade do Juvenil, que concede de ofício. Né? Eu observei os autos, me chamou a atenção desse processo pela forma que Vossa Excelência conduziu, observou, e eu o acompanho. Então, o apelo é... não escuta a desembargadora dele. Sem áudio do desembargador. Renovo as saudações ao ilustre advogado. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, referendado por Vossa Excelência. Muito bem. Obrigado. Então,
o apelo foi desprovido e considerado de ofício em relação ao Josenildo, né? Como é o nome dele? Manuel Juvenildo. Juvenildo, né? Jovenildo. Unânime. Juvenildo, unânime. Senhores, algum outro processo? Não de minha parte. De minha parte, não, Excelência. Então, eu apenas queria só considerar a palavra do doutor Flávio, depois quero uma palavrinha com os Nespares. Doutor Flávio. Mais uma vez, eu quero agradecer por estar aqui convosco, mesmo por videoconferência, e desejar muita saúde, proteção divina para todos, entendeu? E deixar também aqui registrado um abraço ao Eduardo aí, que tem sido o nosso baluarte aí, alicerçando, né, e dando suporte ao nosso trabalho. Um abraço a todos e bom dia. Bom dia, muito obrigado. Então, declaro encerrada a presente sessão, né, e só o desembargador Samuel quiser falar ainda, o desembargador Denise. Depois eu queria só um particular de 1 minuto só. Uhum. Não, senhor presidente, somente para tornar a cumprimentá-los, né, Vossa Excelência, o desembargador Denise, o Eduardo, agradecer o Eduardo, e especificamente a desembargadora Denise, desejar um feliz Dia das Mães, e sei que o melhor presente para Vossa Excelência será O acordado Pedro. A Deus devolver a saúde do Pedro, é isso que eu desejo a Vossa Excelência. Não? Obrigada, querido. Amém. Também gostaria. Ratificando, desembargadora Denise, as palavras do desembargador Samuel. Grande abraço. Grande abraço. Obrigada, Flávio. Só desejar a todos, agradecer ao desembargador Samuel, o Flávio pela saúde, né, do Pedro e tudo, e é isso. Desejo também a todos os senhores, que ainda eu não tenho, né, ainda minha mãe já é falecida, mas eu desejo a todos que tenham mãe, que um feliz Dia das Mães para todos, né, e é isso. Só agradecer a Deus por tudo, e saúde para todos nós. Também agradecer ao Eduardo pela gentileza e o pronto atendimento sempre que eles nos dão. Muito obrigada. Obrigado, Deus. Nesses pares, eu desejo também a todos que nos Feliz Dia das Mães, mas não temos mãe, já tivemos mãe, o que já perderam, como eu também, mas desejo saúde para você, Denise, e para o teu filho, o meu xarazinho, saúde e paz. Amém. Depois, então, declaro encerrada a presente sessão, só queria uma palavrinha